A noite caía pesada quando Ricardo aceitou a última corrida do dia. O aplicativo indicava um destino simples: atravessar a serra até um condomínio no alto do morro. Seria rápido, pensou, mas o trânsito travado no caminho habitual o fez escolher um atalho pouco conhecido, indicado por um cliente dias antes. Vai por ali que corta caminho, só não é muito iluminado. Ele resolveu arriscar. O asfalto irregular fazia o carro tremer e as árvores fechadas dos dois lados pareciam sufocar a estrada estreita. Não havia postes, casas ou qualquer sinal de vida, apenas breu e as luzes do farol dianteiro recortando a escuridão. Mesmo com o calor abafado de abril, Ricardo sentiu um arrepio subindo pela espinha. Ligou o rádio para quebrar o silêncio, mas tudo o que ouviu foi uma chiadeira esquisita, como se alguém estivesse girando o dial sem parar. Ele desligou. O tempo parecia desacelerar. Já dirigia há mais de 15 minutos e não via nenhuma curva, nenhuma bifurcação. Tudo era igual. A mesma vegetação densa, o mesmo cheiro de terra molhada, a mesma opressão. Foi quando algo branco surgiu no canto da estrada. Por apenas um segundo, um pedaço de pano, um animal. Ricardo apertou os olhos, tentando focar, mas não havia nada ali. Ainda assim, o frio persistia, mais forte, como se tivesse sido deixado ao vento numa montanha gelada. O volante pareceu ficar mais pesado, exigindo força para manter o controle. Uma névoa fina começou a surgir sobre o asfalto, rastejando como dedos procurando por algo perdido. Ele acelerou, o coração disparado. No fundo da mente, uma ideia incômoda se formava. Aquele atalho talvez nunca devesse ter sido usado. A névoa adensava-se à frente do carro, forçando Ricardo a diminuir a velocidade. O ar dentro do veículo ficava mais gelado a cada metro percorrido. Ele esfregou os braços, tentando afastar o arrepio. O rádio voltou a emitir ruídos, uma frequência sutil, quase imperceptível, mas que parecia carregar algo mais do que simples estática. Então, do nada, algo se enrolou no limpador do para-brisa. Ricardo freou com força, o carro derrapando levemente no asfalto úmido. Um tecido branco estava preso na palheta, ondulando ao vento como se tivesse vida própria. Com cuidado, ele abriu a porta e saiu. O pano era leve, translúcido e estava úmido, como se tivesse sido deixado na chuva. Um cheiro doce e antigo, parecido com flores de cemitério, impregnava o tecido. Ele o jogou no mato, irritado, mas ao retornar ao carro, lá estava o véu de novo, preso, exatamente no mesmo lugar. Ricardo hesitou, passou a mão nos olhos, respirou fundo, convenceu-se de que devia estar cansado demais para pensar com clareza. Arrancou o pano novamente e seguiu em frente, tentando ignorar o desconforto. Mas a marcha nupcial começou a tocar no rádio. Suave, distorcida, como se uma vitrola estivesse girando mais devagar do que deveria. O som preencheu o carro, cortando o silêncio com uma estranheza absurda. Ele tentou desligar o rádio, mas os botões não respondiam. Desconectou até o celular, mas nada mudava. Olhou para o painel e estremeceu. O marcador de quilometragem não havia mudado. Era como se não tivesse saído do lugar. E então, no retrovisor, viu por um breve segundo um vulto branco no banco de trás. Quando se virou, não havia ninguém, mas o véu estava no colo do passageiro. Ricardo engoliu em seco. O carro parecia menor, sufocante. Ele pegou o véu do banco do passageiro com dedos trêmulos e o jogou para trás, sem coragem de olhar pelo retrovisor. O tecido caiu no assoalho sem fazer som algum. O asfalto continuava estendendo-se à frente, sempre igual. Ele precisava sair dali. Acelerou. O motor roncou, mas a sensação de imobilidade continuava, como se a estrada se esticasse infinitamente sob suas rodas. Foi então que a viu, à beira da pista, logo à frente, uma mulher vestida de noiva. Ricardo freou bruscamente, o carro quase saindo da pista. Ela ficou parada no acostamento, imóvel, olhando para ele. O vestido branco estava sujo na barra, o véu encobrindo parte do rosto. Mesmo assim, havia algo familiar. O mesmo tecido, a mesma umidade, o mesmo perfume de flores murchas. Ela levantou a mão, um gesto delicado, pedindo carona. Ricardo sentiu seu corpo protestar. Cada instinto gritava para que seguisse em frente. Mas algo mais forte, algo além da lógica, fez com que destravasse a porta. Ela entrou sem fazer barulho. "Para onde você vai?" ele perguntou, tentando
tentando controlar a voz. Ela permaneceu em silêncio, apenas apontou para a frente, para a estrada que nunca acabava. O ar dentro do carro estava pesado, úmido. Aos poucos, Ricardo percebeu algo estranho. O vestido dela estava molhado, pingos escorriam do tecido e encharcavam o banco. Ele olhou para suas próprias mãos no volante e viu gotículas de água nelas também, como se a umidade impregnasse tudo. A mulher suspirou. Ele me deixou, disse num sussurro fraco, carregado de dor. Ricardo sentiu um calafrio profundo, não apenas pelo tom de lamento na voz dela, mas porque o espelho retrovisor refletia algo que o fez prender a respiração. Sob o véu não havia rosto, apenas um vazio escuro e pulsante. O carro deu um solavanco, como se algo invisível o empurrasse. A estrada pareceu afunilar. Ricardo tirou os olhos do espelho, o coração disparado. Ele queria parar, queria fugir, mas sabia que era tarde demais. A noiva já estava com ele e a viagem ainda não tinha terminado. Ricardo dirigia sem rumo, sem destino. A estrada continuava igual, repetindo-se como um cenário fantasma. Olhava para o velocímetro, para o GPS, para o relógio. Nada mudava, como se estivesse preso dentro de um quadro imóvel. A noiva permanecia ao lado dele, imóvel, o véu ainda ocultando seu rosto sem traços. O vestido continuava pingando, formando pequenas poças no assoalho. O cheiro de flores mortas tornava o ar pesado, enjoativo. Ele respirou fundo e tentou manter a calma. Onde você quer que eu te leve? Perguntou, a voz saindo mais rouca do que esperava. Ela não respondeu, apenas virou lentamente a cabeça para ele. O movimento errático, como se fosse uma boneca de corda. O silêncio era pior do que qualquer resposta. Ricardo engoliu o pânico e apertou o volante com força. Chega, vou dar meia volta. Girou o carro bruscamente, fazendo os pneus rangerem no asfalto molhado. Acelerou na direção oposta, convencido de que sairia dali, de que encontraria um caminho de volta. Mas, depois de poucos minutos, o coração gelou. A curva, a placa, as árvores, tudo era igual. Ele havia voltado para o mesmo lugar. Uma sensação sufocante apertou seu peito. Tentou de novo. Virou em outra direção. Pisou fundo no acelerador, mas a estrada se dobrava sobre si mesma, como um labirinto sem saída. E então, pela primeira vez, ouviu um som vindo da passageira. Um riso, baixo, rouco. O rádio ligou sozinho. A marcha nupcial voltou a tocar, agora arranhada, distorcida. Cada nota tremia como um choro contido. Ricardo olhou pelo retrovisor e viu algo que o fez perder o controle do carro. A noiva não estava mais no banco ao seu lado. Ela estava no banco de trás, mais perto. E pela primeira vez, ele ouviu sua voz de verdade. Um sussurro gelado que fez seu sangue congelar. Por que você me abandonou? O carro deslizou na pista molhada, derrapando para o lado. E então tudo se apagou. O silêncio foi a primeira coisa que Ricardo percebeu. Depois, a dor. Cada músculo de seu corpo parecia pesado, como se algo o puxasse para o chão. Abriu os olhos com esforço. Estava deitado na beira da estrada, a cabeça latejando. O céu começava a clarear, um azul pálido se espalhando no horizonte. Ele se levantou com dificuldade, sentindo a umidade fria da terra grudada em suas roupas. Olhou ao redor, confuso. O carro não estava ali, nem a noiva. Apenas o véu, dobrado com cuidado, repousava ao lado de seus pés. Um som distante chamou sua atenção. Passos. 2 policiais caminhavam pela estrada, um deles apontando na sua direção. Ei, você tá bem? O que aconteceu? Ricardo tentou falar, mas sua garganta estava seca. Ele mal conseguia organizar seus próprios pensamentos. Eu sofri um acidente, murmurou. Os policiais trocaram olhares antes de um deles apontar para além da estrada. Ricardo seguiu o gesto e sentiu o estômago revirar. Seu carro estava capotado em um barranco, destruído. O vidro dianteiro estilhaçado, a lataria amassada, as rodas ainda girando devagar. Mas não era isso que o fez sentir o pavor rastejando em sua pele. Não havia ninguém dentro do veículo. Como você saiu dali? Perguntou um dos policiais, franzindo a testa. Ricardo não soube responder. Você teve sorte, continuou o outro agente. Muitos motoristas que pegam esse atalho não saem vivos. Ricardo finalmente conseguiu encontrar sua voz. Esse
esse caminho, essa estrada. O policial suspirou. Eu já vi isso antes. Gente que jura que viu uma mulher vestida de noiva na estrada. Mas não importa o que tenham visto, o final quase sempre é o mesmo. Quem é ela? O homem ficou em silêncio por um momento antes de responder. Dizem que, anos atrás, uma noiva foi abandonada no altar. O noivo fugiu, deixando-a sozinha na igreja. Enlouquecida, ela dirigiu pela serra em busca dele, mas acabou sofrendo um acidente. Afundou o carro num lago e seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, algumas pessoas dizem que ela continua procurando o homem que a deixou. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas eu não sou essa pessoa. Isso não importa para ela. Só precisa de alguém para levar a culpa. Um silêncio pesado pairou no ar. Ricardo abaixou os olhos para o véu em suas mãos. O tecido parecia ainda mais branco sob a luz do amanhecer, mas agora seco, como se nunca tivesse tocado uma gota d'água. Ele o largou no chão e deu um passo para trás. O vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas. Quando olhou novamente, o véu havia desaparecido. Os policiais o escoltaram até um carro da patrulha, prontos para levá-lo para um hospital. Ele olhou uma última vez para a estrada deserta. Nada se movia. Nenhuma silhueta branca esperava à beira do caminho. Nenhuma sombra espreitava pelo retrovisor. Nenhuma marcha nupcial distorcida ecoava pelo rádio. Mas Ricardo sabia. A noiva da serra ainda estava lá, esperando. E alguém, em alguma noite sem lua, pegaria aquele mesmo atalho.